Nessa segunda parte do nosso webinar de novos recursos do Vectorworks 2010, conheceremos alguns dos novos recursos do Vectorworks Architect. O Vectorworks Architect 2010 traz recursos que permitem que arquitetos, engenheiros, designers de interiores e paisagistas possam projetar em 3D de uma forma intuitiva e eficiente. Através do ambiente 3D intuitivo, das vistas unificadas, da modelagem 3D rápida e eficiente com o novo alinhamento 3D e de vários outros novos recursos proporcionados pelo melhor núcleo de modelagem 3D do mundo, o Parasolid, o Vectorworks Architect 2010 permite que profissionais não apenas passem a trabalhar em 3D, mas também possam evoluir para um fluxo de trabalho mais inteligente. Nessa apresentação, mostrarei os seguintes recursos: vistas unificadas, seleção de objetos similares, melhor criação e edição de paredes, incluindo o recurso de escultura em paredes, janelas de canto, a nova escada do Vectorworks Architect 2010 e a coordenação de desenho. Também falarei um pouco sobre importação e exportação melhorada do Vectorworks Architect 2010, incluindo um melhor suporte à importação e exportação IFC. A vista unificada do Vectorworks Architect 2010 substitui o recurso de camadas sobrepostas da versão anterior do Vectorworks, oferecendo, porém, uma melhor funcionalidade, incluindo a possibilidade de trabalhar simultaneamente entre diferentes camadas. Para ilustrar isso, eu vou carregar um modelo aqui. Esse modelo é composto por várias partes em diferentes camadas, como podemos visualizar aqui. Sendo que cada camada está associada a um Z específico. Se solicitarmos a visualização simultânea de todas essas camadas, naturalmente elas não estão, a princípio, alinhadas na visualização. Então esse é um dos benefícios proporcionados pela vista unificada. Se eu clicar na vista unificada, aqui eu vou ativar, por exemplo, uma camada específica aqui, que vai ser a minha referência de alinhamento. Ao clicar no botão de vista unificada, eu tenho o alinhamento automático de todas as camadas do meu projeto, podendo assim visualizar o meu modelo de uma forma muito mais correta, muito mais eficiente para um trabalho conjunto entre diferentes camadas. O outro ponto de vantagem de uso das vistas unificadas é a possibilidade de trabalho com elementos em diferentes camadas. Como nós podemos visualizar aqui, eu posso selecionar e obter informações desses elementos presentes em diferentes camadas. Para facilitar a visualização, eu vou carregar aqui uma vista com apenas algumas camadas visíveis. Observem que ao mudar de vista eu mantenho a vista unificada ativa. E aqui eu tenho uma parte do meu modelo, referente à visualização de diferentes camadas desse modelo. Posso selecionar elementos, como por exemplo eu fiz aqui, selecionei uma janela em uma parede. Ele me mostra informações dessa janela e algumas informações, como por exemplo a altura dessa janela, ele apresenta para mim em relação à minha camada ativa. Esta altura de 11, por exemplo, é em relação ao meu piso principal do primeiro andar. Se eu modificar aqui para ativar a camada do segundo andar, o piso do segundo andar, observem que a altura da minha janela passa a refletir a altura em relação ao piso do segundo andar, que é 5,5 metros, não mais 11 metros. E assim por diante. E é claro que eu posso alterar essa medida, modificar aqui, digitar 6, por exemplo, e ele vai passar a modificar a posição da minha janela em relação ao meu piso do segundo andar, nesse caso, refletindo a minha edição.
Naturalmente eu posso usar isso para fazer edições no meu projeto, utilizando o benefício de visualização simultânea dessas diversas camadas. Por exemplo, eu vou ativar aqui o meu piso do primeiro andar, vou selecionar um sólido, desenhar, por exemplo, usar um cilindro para desenhar algum elemento na minha fachada. Eu vou clicar aqui embaixo, solicitar o raio do meu cilindro para ser 1 metro, ok? Vou clicar, subir aqui e graças ao alinhamento tridimensional eu tenho como precisamente saber o ponto de alinhamento que eu quero na minha fachada. Por exemplo, eu quero vir até esse ponto, vou clicar aqui e aqui está, eu tenho assim o meu elemento novo adicionado à minha fachada. Assim, o recurso de vistas unificadas permite não apenas a visualização de elementos em diferentes camadas de uma forma bastante precisa, mas também a possibilidade de trabalhar com o meu modelo entre essas diferentes camadas, facilitando assim bastante a edição de projetos que envolvem diferentes camadas. A ferramenta Selecionar Similares está enquadrada na categoria de melhorias de produtividade da versão 2010. Essa ferramenta é disponível em toda a linha Design Series, ou seja, no Architect, Landmark, Spotlight e Machine Design, permite efetuar a seleção automática de objetos que atendem um determinado critério de busca. Vamos visualizar o funcionamento da ferramenta Selecionar Similares nesse projeto, onde eu tenho várias paredes em diferentes classes. Essas paredes estão na classe Wall Interior, paredes internas, e essa nas paredes externas. Eu tenho também portas, janelas e diversos outros elementos e símbolos ou objetos paramétricos. A ferramenta Seleciona Similares ela é representada por esse ícone desta varinha mágica. Clicando nela eu tenho acesso às preferências e ao menu que define qual o tipo de configuração ou de critério de busca que eu estou usando nesse momento. Por exemplo, eu desejo fazer uma seleção por tipo. Ou seja, ao clicar em um objeto, ele irá selecionar todos os objetos que sejam do mesmo tipo, como podemos ver aqui. Ele selecionou para mim 123 paredes. Se eu alterar o critério de busca para tipo mais classe, por exemplo, ele irá selecionar, e eu clicar nessa parede interna, por exemplo, ele vai selecionar somente as paredes que estejam na classe de paredes internas, na mesma classe que essa parede clicada. Portanto, vocês podem observar que ele selecionou apenas 99 paredes agora, nesse projeto. E assim por diante. Por exemplo, eu posso selecionar ainda por tipo todas as portas. E como o Vectorworks permite alterar os atributos, os parâmetros de uma porta ou de um objeto paramétrico, né, em grupo, selecionado em grupo, eu posso mudar aqui, por exemplo, a largura dessas portas para, por exemplo, 1,5 metro, e ele irá alterar todas as larguras desses elementos. Ou seja, fica muito fácil, com o uso, com o auxílio da ferramenta Selecionar Similares, fazer alteração de atributos ou propriedades de objetos, de vários objetos no meu desenho, como eu acabei de fazer agora. Todas as portas agora possuem uma largura de 1,5 metro. Se eu desejar, eu posso criar novos critérios também usando as preferências da ferramenta. Por exemplo, eu posso vir aqui e dizer que eu quero, nas minhas preferências de selecionar similares, não apenas por tipo, mas também quero adicionar a espessura. Eu quero que ele selecione elementos, paredes, que possuam a mesma espessura.
eu vou salvar esse critério chamando ele de selecionar por espessura. E agora eu tenho acesso a esse novo critério de busca aqui no meu menu da ferramenta. Então eu posso agora clicar, vamos supor que eu tenha, para exemplificar essa aplicação, vamos supor que eu tenha essas paredes que eu estou selecionando, sejam paredes, mais essa daqui, sejam paredes que tenham uma espessura de 18. Apenas como um exemplo de aplicação. Muito bem. Vou selecionar por espessura. Se eu clicar nessas paredes, ele vai selecionar essas paredes que têm a mesma espessura, essas. E agora, se eu clicar nessa parede, ele vai selecionar apenas aquele grupo que eu tinha selecionado previamente. Ou seja, as paredes que possuem 18 centímetros de espessura. Como podemos ver, é uma ferramenta que possui uma aplicação muito fácil e muito produtiva, auxiliando bastante na produtividade de uso do Vectorworks Architect.